Quantas vezes você já achou que o tempo passou e você ficou para trás? Mas para Deus o tempo não é um limite, é apenas parte do plano. Ele chamou Abraão aos 99 anos, Moisés aos 80, porque Deus não aposenta chamados e Ele não mede propósito por idade. Nessa noite real, a pastora Mariana Adams traz um recado importante. Você ainda tem algo para viver, ainda tem algo para entregar. Você não está esquecida, você está no tempo de Deus. Enquanto houver fôlego, há missão. Hoje eu quero falar sobre algo que infelizmente tem sido muito presente no nosso tempo, que é o etarismo. O etarismo é um preconceito que a gente tem contra as pessoas por conta da idade. Ou, geralmente, por ela ser velha demais, mas também por ela ser jovem demais. E, no fundo, todos nós temos um pouco disso dentro de nós. E isso é muito ruim. É muito ruim porque nós vivemos numa sociedade que valoriza muito o rápido, valoriza muito o novo, valoriza muito aquilo que está em alta, mas se esquece da importância, da riqueza da experiência, do testemunho de andar anos e anos com Deus, da sabedoria que a caminhada com Deus nos traz. E a palavra de Deus nos ensina exatamente o oposto a isso, porque o Senhor, Ele não descarta ninguém por ser novo ou por ser velho. Ao contrário, Deus valoriza cada fase da vida, porque Ele é o Senhor do tempo. E aí eu pergunto, o que é o tempo? O que é o nosso tempo diante da eternidade de Deus? Então é óbvio que Deus não se importaria nem um pouco com a nossa idade. E a gente pode até ver isso, temos vários exemplos na Bíblia, mas o primeiro ponto é que Deus usa pessoas de todas as idades. E eu vou começar, óbvio, por Abraão e Sara. Abraão e Sara eram um casal que ficaram idosos. Abraão tinha 100 anos, Sara tinha 90 anos. Ela era estéril, ela queria muito ter um filho. Deus tinha dado uma promessa para eles terem um filho, mas eles eram velhos. Sara tinha 90 anos, ela nem menstruava mais. Mas Deus cumpriu o propósito na vida do casal. E eles tiveram um filho, porque nada nesse mundo pode atrapalhar o propósito de Deus. No macro, no reino dele, e no micro, que somos nós. Tudo converge para o propósito de Deus nas nossas vidas. Todas as coisas contrárias, elas nos ajudam, elas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam ao Senhor. A promessa, ela não chegou tarde, ela chegou exatamente no tempo certo. A idade não foi um obstáculo para esse casal. E Deus, Ele não chegou para Sara e falou, olha, Sara, você tem 90 anos, acho que não vai dar. Não, Sara, você vai ser mãe de multidões. E Deus não pergunta quando Ele tem um propósito, quando tem uma promessa na sua vida, quantos anos você tem, mas Ele pergunta se você crê e se você quer. O outro exemplo que eu queria trazer é Moisés. Moisés tinha 80 anos, quando ele foi chamado para libertar o povo da escravidão do Egito. 80 anos, quando todo mundo pensa em já estar aposentado aos 80 anos, em descansar, em morar lá no sítio, em morar na praia. Deus chama Moisés para entrar e sair da presença do faraó, para aguentar a soberba dos magos do Egito, para colocar as 10 pragas que Deus enviou para aquele povo duro de coração, para comandar uma multidão de pessoas. Numa idade que a gente quer ser cuidado, ele tinha que cuidar de muitas pessoas, para andar no deserto com 80 anos, por 40 anos, embaixo de sol, embaixo de chuva, pedra, areia fofa, cansado, com aquele povo murmurando na orelha dele. Mas Deus chamou Moisés com 80 anos de idade. E o contrário também é muito real no reino de Deus. Vocês conhecem a história de Jeremias. Quando Deus
chama Jeremias, o profeta Jeremias, ele responde para Deus. Isso está lá em Jeremias 1, 6 e 7. Ah, Senhor, mas eu sou apenas um menino. Mas Deus respondeu, não digas, sou apenas um menino. Todos a quem eu te enviar, você irá. Então isso mostra que a idade nunca foi um critério no céu para algo acontecer na nossa vida. Mas um coração disposto, um coração aberto, um coração quebrantado, sim. E o segundo ponto que eu quero abordar é que a sabedoria dos mais velhos é bênção para os mais novos. Em Provérbios 16, 31 diz assim, coroa de honra são as cãs, achando-se elas no caminho da justiça. Quem sabe aqui o que quer dizer cãs? Cabelo branco. Eu mesma aqui pus a cola para vocês. Isso é a sabedoria do tempo, gente. Não é o máximo? A gente que tenta esconder os nossos cabelos brancos, tingir a todo custo, fazer luzes para disfarçar, e Deus ama os nossos cabelos brancos. São a nossa coroa, a minha está muito grande, são a nossa coroa, achando-se nelas o caminho da justiça. Então a Bíblia, ela valoriza os cabelos brancos, ela valoriza a experiência de uma pessoa, ela valoriza aqueles que caminham com Deus por anos e anos, que têm as marcas da fidelidade com Deus nas suas histórias. Cada ruga, cada marca do corpo conta um testemunho. Conta uma vitória, conta um livramento. Cada marca do tempo tem alguma coisinha de bom para contar, para deixar para aqueles que estão aqui. Então, por mais que você tinja o seu cabelo, por mais que você faça botox, por mais que você faça o radiesse, por mais que você faça aquele peeling que cai a nossa cara e nasce uma nova, não adianta fugir, meninas. Porque o segredo para não ficar velho é morrer jovem. Então é melhor que a gente fique bem velhinha, não é verdade? Assim como Moisés, assim como Sara, assim como Abraão. Em Tito, capítulo 2, eu vou ler do 2, não vou ler do 2 a 5. Eu só vou citar aqui para não ficar muito longo, porque hoje a nossa noite é longa. Paulo, ele orienta os mais velhos que ensinem os mais novos. E isso não é só um conselho, é um chamado. Deus quer que as gerações caminhem juntas. Então eu sei, minhas meninas um pouco mais maduras, que às vezes é chato a gente aconselhar aquela menina que acha que vai perder a vida porque ela perdeu o primeiro namorado dela, e a gente já teve tantos e já passou por tantas vezes isso, e a gente fala, não, você vai conseguir, você vai sobreviver. A gente não tem paciência, mas você tem que ter, porque é um chamado de Deus você aconselhar os mais novos, e a gente tem muitas coisas para passar para essa juventude. A gente tem muito amor para dar, ainda mais essa geração que é tão carente de amor de pai, de amor de mãe, de laços, de carinho, de toque, de olho no olho e não na tela. Nós podemos ser esse ponto de referência para elas. Então é um chamado de Deus, tenha paciência com os mais novos. Imagina isso, uma igreja que caminha com a sabedoria dos mais velhos e com a força dos mais novos, é uma igreja que vai explodir na face da terra. É uma igreja com um potencial tão grande que vai fazer com que o reino de Deus se expanda para várias gerações. Porque nós somos um corpo. E o corpo precisa de cada partezinha dele, por menor que seja, por mais inútil que ela pareça, como a unha do dedinho. Vai bater o seu dedinho no pé, na quina da mesa, para você ver se ele não tem importância. Às vezes acho que ele faz de propósito para chamar a nossa atenção, né? Estou aqui. Então, cada pedacinho do corpo tem a sua importância. E o corpo bem ajustado, ele tem que estar junto. Para que caminhe em fé. Para que quando um fique para trás, vai lá e traz todo mundo junto de novo. Você acha que Moisés andava num ritmo que os idosos não conseguiam acompanhar? Ou Caleb, que era jovem, andava num ritmo que os velhos não conseguiam acompanhar? A gente tem que andar no mesmo passo. Nem com tanta pressa, nem tão devagar, mas a gente tem que andar junto.
Essa igreja que caminha junto, várias gerações juntas, ela vai explodir no mundo. E vai trazer luz para o mundo. Então, não deixa de vir num culto. Gente, olha, eu vou confessar o meu pecado agora. A gente estava no grupo do Essência, né, da equipe que bola as coisas, tal. E a Carol, ela sugeriu algumas pregadoras. E eu me ouvi e falei, quem é essa? Aí entrei no Instagram dela. Deus, gente, acho que essa menina não tem idade nem para ser mãe. Mas é bom que chamem, porque assim na pregação dela, eu vou dar uma volta. Porque que essa menina, o que eu vou aprender com essa menina? Pecado confessado, pecado perdoado. E quando eu estava fazendo essa palavra, eu falei, essa palavra é para mim. Então, nós precisamos saber que essa geração de jovens tem muito a nos ensinar. Porque a gente pegou o começo da tecnologia, a gente até sabe fazer algumas coisas, mas eles já nasceram plugados, eles já nasceram no touch. Eu lembro que o Rafa era pequeno, meu filho, ele tem 19 anos, quando ele era pequeno ele não sabia o que era botão, porque ele já era touch. E eu sou do tempo da manivela. Então existe um abismo entre a gente tem muita coisa para aprender com os mais jovens. E os mais jovens têm muita coisa para aprender conosco também. Então, por isso que nós temos que andar juntos, porque não existe uma pessoa que você não conheça na face da terra, nem que seja um pedinte na rua, que ele não tenha algo para acrescentar na sua vida. Porque o que ele viveu, você não viveu. As pessoas que ele conhece, você não conhece. Então, tente desfrutar da companhia de todas as pessoas, porque todo mundo tem algo para acrescentar, para te ensinar em algum momento. Então, a gente tem que ter essa harmonia. E o etarismo nos separa. E quem com Deus não ajunta, com o diabo separa. Então, como você vai se portar no meio dessa igreja tão grande, tão diversa, com tantas gerações misturadas? Quando você encontrar com alguém mais velho, jovens, cumprimentem. Não passa reto. Não tenham vergonha. Deem o lugar para eles sentarem, porque a gente tem que honrar os mais velhos. E você, mulheres mais maduras, quando encontrarem com os jovens, respeitem a pressa deles, respeitem a alegria deles, respeitem a vivacidade deles. Às vezes eles passam trombando, mas é porque eles são empolgados. Deixa, você já fez isso. Seja mais paciente, seja mais amorosa. Receba eles como se fossem seus filhos, seus netos, por que não? Às vezes a gente só tem paciência com as crianças da nossa família, tenha também com as crianças das outras famílias, porque todos nós somos uma grande família. Às vezes a gente olha para o mais velho e não quer nem ouvir o que ele tem para falar. Tão careta, essa época já passou, as coisas agora estão diferentes, não é mais assim, como se eles não tivessem nada para contribuir. Eles têm muito para contribuir. E a gente tenta desacreditar os mais novos porque eles ainda não estão prontos, não sabem nada da vida. E essa fui eu, alguns meses atrás, quando eu entrei no Instagram daquela moça. Mas Deus chama todo mundo para valorizar todas as gerações, todas as estações. E você, que é um pouco mais madura, não está esquecida. Deus ainda conta com você. Você tem sentido que o tempo passou, que você já está mais cansada, não é mais como era antes, que as pessoas não te enxergam mais? Existe um Deus que você conhece muito bem, que Ele te vê. Que Ele te viu durante todos os segundos da sua vida, mesmo antes de você surgir nessa terra. Ele está do seu lado, Ele te vê, Ele conhece suas carências, Ele sabe que às vezes você se sente desvalorizada, mas para Ele você tem um valor inestimável. Ou você vai me dizer que o sangue de Jesus perdeu o valor, porque é esse valor que você tem. Então não se sinta desvalorizada. Não meça o seu valor pelo que os outros te entregam. Deus te ama e entregou Jesus por você. Isaías 46:4 diz assim: mesmo na velhice, quando tiverem cabelos brancos, eu sou aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei, e eu os sustentarei e os salvarei. Deus não te abandona nem com o passar dos anos, muito menos com o passar dos anos. Ele te sustenta, Ele te carrega e Ele te usa para a expansão do reino dEle. Ele precisa de você. Glória a Deus por isso.
Talvez você esteja se sentindo esquecida, colocada de lado, mas Deus diz hoje para você: eu ainda tenho uma obra na sua vida, ainda quero usar a sua boca, ainda quero usar as suas mãos, e a sua história não acabou. Abençoe as futuras gerações. E o corpo de Cristo, ele precisa de todas as gerações. Afinal, cada um de nós alcança um grupo de pessoas que você não pode alcançar. Eu alcanço pessoas que você não alcança, e você alcança pessoas que eu não alcanço. Como é que eu vou alcançar o pessoal que está na escola? Meu filho já saiu da escola, eu não tenho mais como fazer isso. Mas nós temos jovens aqui que estão na escola e vão alcançar essas pessoas. Então, a igreja saudável é aquela onde os jovens trazem força, energia e criatividade. E glória a Deus que isso os jovens dessa igreja têm de sobra. A gente vê por todas as apresentações que eles fazem. Os mais velhos trazem sabedoria, maturidade e testemunho. Deus, ele não aposenta as pessoas. Ele não aposenta chamados. Idade não anula o propósito de Deus. Muitas vezes a igreja reflete o mundo desprezando algumas pessoas, os idosos como cansados ou os jovens como imaturos, mas Deus é um Deus que usa todas as fases da nossa vida. Etarismo é um pecado silencioso que está entrando de uma forma disfarçada na igreja, e a gente tem que fechar a porta para esse pecado. Afinal, nós estamos entrando na semana do Juntas pelo Próximo, e se o seu próximo for muito mais novo que você, ou for muito mais velho do que você, somos todos filhos do mesmo Pai. Deus quer usar, não exclua as pessoas que Deus quer usar. Então lute contra frases como: esse aí já passou da idade, ou muito novo para fazer isso. Cada fase da vida é uma chance de glorificar a Deus. As crianças glorificam a Deus com a pureza que elas têm. Os jovens com paixão. Os adultos com firmeza e os idosos com legado. Deus valoriza a sua história, a sua idade e o seu tempo. Em Eclesiastes 3, verso 1, tudo tem seu tempo determinado debaixo dos céus. Salmos 90, capítulo 12, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos um coração sábio. Então, não deixa que o mundo defina o seu valor pelo número de velas que você tem no seu bolo. Você tem valor, não importa a sua idade. Você não é tarde demais e você não é cedo demais. Você está no tempo certo. Você está no tempo de Deus. Então, que hoje caia por terra no nosso meio, no meio da nossa igreja, esses pensamentos de você é velho demais ou você é novo demais, que você entenda que enquanto tiver fôlego de vida, a missão de Deus, o propósito de Deus está de pé. Ele nos ensina a olhar com os olhos do reino, onde cada vida tem valor, seja criança, seja jovem, seja idoso, seja maduro, seja o que for. Então, meninas, eu queria que você ficasse de pé. Vamos orar para que esse demônio do etarismo não entre no nosso meio e que nós possamos ser uma igreja que valoriza todas as gerações e que nós possamos olhar uns aos outros, entendendo as nossas diferenças e sabendo que, graças a Deus, por essas diferenças, nós nos tornamos únicos. Já pensou se tivesse todo mundo à mesma idade sempre? Todo mundo nasceu no meu ano, 1974, tenho 51 anos. Já pensou todo mundo com 51 anos nessa igreja? Não ia dar certo. Já pensou todo mundo com 18 anos? Também não ia dar certo. Todo mundo com 100 anos? Então, vocês percebem que a gente se completa com as nossas diferenças? Vamos usar isso para glorificar o reino de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu quero colocar esse demônio do etarismo fora dessa igreja, em nome de Jesus. Senhor, visita os corações de cada membro aqui, Senhor, não importa a idade. Visita as pessoas que estão no YouTube nos assistindo agora, Senhor, e que nós possamos ter amor pelo próximo, amor por todas as gerações, Pai. Em nome de Jesus, que caia
todo preconceito, que caia, Senhor, todo sofisma, que caia, Pai, todo rótulo, em nome de Jesus, e que nós possamos nos valorizar, não importa o ano do nosso nascimento, não importa se é geração Z, se é geração B, se é geração A, não importa, nós somos geração eleita, é essa a nossa geração, que caia por terra todos os rótulos, porque nós somos únicos, o Senhor não nos coloca num pacote fechado, o Senhor nos fez cada um de uma maneira e nos usa assim, cada um de uma maneira diferente, e essa é a beleza do teu reino, essa é a loucura do teu reino, tantas pessoas diversas, diferentes, tantas pessoas, Senhor, com objetivos fala de um jeitinho, anda de um jeitinho, se veste de um jeitinho, isso é tão lindo, que nós possamos nos valorizar, que quando nós encontrarmos alguém de uma geração diferente, que nós possamos abrir os braços e recebê-la e abraçá-la e dar todo o amor que o Senhor coloca no nosso coração. Senhor, toca no coração daqueles que também não estão aqui ouvindo essa palavra, porque a tua palavra diz que basta a gente lançar uma palavra e a sua vontade vai ser feita, e eu creio que a sua vontade é que essa igreja ande junta como um corpo bem ajustado. Então alcança as pessoas que não estão aqui ouvindo isso, alcança as pessoas que não vão assistir pelo YouTube, e que esse demônio do etarismo caia do nosso meio, em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe.